Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade com o Rodrigo Sluminski, que é sócio e líder da área de sustentabilidade corporativa do escritório Gaia Silva Gaetti. Mas antes de passar a palavra para o Rodrigo se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Rodrigo, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Muito obrigado, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui, te vendo, ainda que seja à distância, né? A gente tem que tomar aquele vinho ainda para falar um pouquinho mais do que a gente tem feito. A vida está cada vez mais acelerada com esse universo de sustentabilidade corporativa, todo mundo na agenda, né? Todo mundo querendo estar um pouquinho mais na agenda. E eu, cada vez mais, fui direcionando minha carreira para isso. Hoje sou sócio do escritório Gaia Silva Gaed. A gente montou um time com uma agenda super multidisciplinar. Então, a gente tem 4 grandes eixos: ESG, mudanças climáticas, transição energética e compliance meio ambiente. Mas isso não é de ontem, né? A gente não montou isso ontem, né? Eu trabalho com energia desde que eu me formei, vou falar aqui, 2006, então já são quase 20 anos na UFSC, a qual tenho muito orgulho e saudade de Florianópolis, né, os meus amigos por lá. E o mercado de energia ele se transformou muito nesse período, né? Você atuou no dia a dia dessa transformação, né? Não só liderando a agenda dentro da empresa, mas também influenciando política pública. E eu fui percebendo esse movimento no mercado, né? Comecei primeiro a minha carreira com energias renováveis, né? Hidrelétricas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, depois parque eólico, vários grupos empresariais. Eu fui advogado do escritório até 2009, né? O escritório onde eu fiz o comecinho da minha carreira. Então, já para antecipando aqui um pouquinho, para quem quer atuar em várias frentes, começar num tipo de carreira e mudar não é nenhum problema. Foi exatamente o que eu fiz, né? Eu era advogado tradicional, trabalhava com M&A, trabalhava com fundraising, trabalhava com mercado de capitais. E aí comecei a trabalhar mais a fundo com energia, conto essa história para as pessoas, né? Eu ia para João Câmara quando não tinha nenhum aerogerador no Rio Grande do Norte, né? Cheguei lá, estava só um grande campo vazio a explorar. Hoje você chega em João Câmara, Parazinho, tem mais de 15 mil aerogeradores espalhados só naquela micro-região, que foi realmente é, bem aventurada, eu acho, com essa energia renovável, que é algo que trouxe muito desenvolvimento econômico para a região. E a gente sabe, né, com N problemas que a gente está tentando, inclusive, solucionar agora recentemente. E mais, né, em meados dessa minha vivência com energias renováveis, eu não só descobri como me apaixonei pela tese das mudanças climáticas. Quando era executivo dentro da empresa, eu fui diretor jurídico por muito tempo, então eu trabalhei com eólica e solar, e deixei, no ano de 2023, formalmente a minha posição de executivo para liderar esse projeto que a gente tem hoje. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o meu grande encontro foi fazer o que eu gosto no mundo da sustentabilidade. E aí, mudanças climáticas trouxe muito dessa mensagem para o dia a dia, né? A gente começou, claro, eu comecei dando aula, dei aula, hoje eu dou aula em 4, 5 instituições, dou aula no pós-graduação sobre ESG, sobre energias renováveis focada para sustentabilidade, sobre sustentabilidade corporativa. E aí a agenda, ela acelerou muito no Brasil, né? Hoje não tem uma empresa de energia, com certeza, que não fale sobre sustentabilidade. Inclusive,
empresas que têm hard to abate emissions, que a gente fala. Então, nesse universo todo, eu vim parar num micro nicho que se chama mudanças climáticas para o setor privado, né? Então, ainda que eu tenha atuado muito no terceiro setor, então eu fui diretor de fundraising da Clima, talvez vocês conheçam, né, que é uma associação de advogados pro bono para mudanças climáticas. A gente tem mais de 1.000 associados, que muito nos orgulha, né, membros dessa rede. Então, eu atuo ainda, né? Hoje eu sou conselheiro lá do Conselho Consultivo, a gente ainda atua bastante nas conferências climáticas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. Mas eu acabei, por uma questão estratégica de carreira, tentando fazer essa conexão do setor privado com coisas que são bastante, eventualmente, abstratas para quem está no dia a dia, não entende muito. Então, estamos aqui hoje conversando sobre isso, né? A gente já fez evento aqui na Rede Energia. Aliás, aí um parênteses, né? Então, de parabéns, sucesso que vocês têm feito. Eu só escuto falar bem de vocês e conte conosco para esse crescimento vertiginoso. Legal, Rodrigo. Lembrar que você é professor da Rede Energia também, né? Não podemos esquecer disso. Você também faz parte aí do nosso time de professores. Queria te agradecer demais a presença aqui no Redcast. A gente já tinha feito uma tentativa, né? Não conseguimos, mas agora vai. E eu já queria pedir para você explicar para a gente o que que você tem feito nessa agenda do que você falou aí, sustentabilidade corporativa, que tem mudanças climáticas no meio, mercado de carbono, justiça climática, financiamento climático, são várias palavras aí, depois eu vou querer explicar um pouquinho, mas o que que você tem feito aí na prática em relação a essa agenda? Tem muita coisa para falar, então eu vou fazer, né, um bate-papo de trás para frente. A gente recentemente lançou aqui no escritório o que a gente chamou de Monitor da Descarbonização do Brasil, né? A gente está na segunda edição desse monitor. Qual que é a proposta? Não é fazer simplesmente uma newsletter de acompanhar notícias do setor. Não, a gente fez um recorte multidisciplinar do que é essa agenda para o setor privado. Então, a gente tenta nichar bastante, ajudar o empresário a desenvolver isso na sua própria realidade. Então, algumas agendas são mais óbvias. Então, falar de ESG para o empresário hoje é super comum. Então, todo mundo fala de ESG, todo mundo acha que, né, de alguma maneira tem que estar dentro do ESG, concatenando com a estratégia. Onde a gente está nessa agenda? Eu tenho uma expressão, o pessoal dá risada, mas eu gosto de insistir nessa expressão porque eu trabalhei muito tempo com engenheiro. Então, eu aprendi muito com engenheiro como você, né? São os engenheiros que me ensinaram bastante a pensar, né, muito nessa lógica aqui do silogismo. E eu costumo falar que eu faço a engenharia reversa da estratégia. E eu busco desmontar a estratégia com o empresário. Então, todo empresário tem um business plan, por exemplo. E eu tento alocar o ESG dentro dessa estratégia. Não o contrário. A estratégia não é orientada para o ESG. Então, o ESG é uma ferramenta essencial hoje para que a estratégia alavanque. Então, a gente faz esse processo, né? A gente fez, por exemplo, um mapeamento de índices, frameworks, standards, né? Tem mais ou menos uns 2.000 hoje e vai aumentando. A gente separou 300, os principais: GRI, TCFD, SASBs, relatório integrado, todos esses grandes, assim, mais relevantes, colocamos numa planilhona do Excel, alocamos por setor, e a gente conversa com o empresário, explicando para ele que ele não precisa estar em todo lugar. Ele precisa olhar para o stakeholder dele, né, olhar para o cliente dele, olhar para o financiador, né, olhar para o ambiente dele e falar, meu ambiente necessita disso. Então, nem sempre você precisa, por exemplo, ser um great place to work, né? Se você não está, né, não vai investir recurso, homem-hora, se você de fato não precisa para a estratégia, você nem aderir ao ODS, por exemplo, né, que, né, não tenho nada contra, mas do ponto de vista estratégico, eventualmente o investimento de recurso-hora, né, de homem-hora não faz sentido. Então, a gente faz isso. Essa espécie de engenharia reversa da estratégia tem dado certo. A gente tem vários clientes, inclusive a nossa área agora vai fazer 1 ano, em agosto. Somos em 6 pessoas exclusivas, né? O escritório ele tem 350 pessoas no Brasil, temos 6 escritórios, temos uma sede em Madrid também, e a gente dedicou um time para fazer essa análise multidisciplinar.
O que que a gente faz além disso, né? A gente tem um olhar também muito ativo para mudanças climáticas. Então, a gente tem feito um trabalho que é incomum no universo do setor privado, que é olhar para o tal do financiamento climático, né? Pode também falar mais um pouco sobre isso, mas é olhar as oportunidades do ponto de vista de gestão dessa própria estratégia e entender se está concatenado ou não com a estratégia. E na maioria das vezes está. Tá. Então, né, alguns programas específicos, né, Mitigation Action Facility, né, o WIC, né, o IKI, né, agora, por exemplo, tem um edital aberto da Bezos Foundation, 100 milhões de dólares para quem trabalha com inteligência artificial e clima. Então, a gente conecta essas realidades, alavanca a governança, porque, né, não são fundos somente concessionais, né? Tem um trabalho, tem uma estrutura para fazer isso. Então, a gente tem feito esse trabalho para explicar um pouquinho mais o tema do financiamento climático. Naturalmente, mercado de carbono, créditos de descarbonização. A gente vai para a COP agora da biodiversidade em Cali, né? Falar um pouquinho também sobre isso. Meio ambiente, então, claro que a gente está todo nessa glamorização da sustentabilidade, enfim, mas a gente adora também a carne de pescoço, tem feito muito trabalho qualificado em gestão de resíduos, logística reversa, que também está alinhado com a nova necessidade de mudanças climáticas. Recentemente foi aprovado o plano de adaptação, né, o Plano Nacional de Adaptação, uma estratégia na qual as empresas vão estar ligadas intrinsecamente para entregas desse modelo que você precisa, sem dúvida, se adequar à nova realidade. E aí, por fim, né, só para dar um cheirão, né, um overview enorme, a questão dos reportes, né? O novo modelo de reporte de IFRS, S1, S2, sustentabilidade, que vai congregar vários desses reportes que já existem e por conta da obrigatoriedade de fazê-lo por empresas companhia abertas, né, mercado de capitais, alguns fundos, isso sem dúvida vai cascatear para baixo. Então, toda a cadeia de fornecedor, de alguma maneira, vai estar ligada a esse tipo, essa nova modalidade de reporte em sustentabilidade. Isso sem falar em padrões obrigatórios que já existem, né? CVM, Bacen, SUSEP. Enfim, a gente tem feito muito esse trabalho, né, concatenado com mudanças climáticas, e aí, num braço muito importante que é a minha escola, né, que é energia, né, energias renováveis, mas aí o nome, a gente de fato, não aleatoriamente, a gente trouxe um modelo de transição energética para dentro, né, do nosso time de sustentabilidade corporativa. Então, biocombustíveis, a gente olha muito, né, bioeconomia de uma forma geral, então SAF, né, SAF com Corsia, mercado de carbono, naturalmente, né, hidrogênio, que é eólico offshore, mas enfim, isso não é necessariamente só o que a gente tem olhado. A gente tem olhado realmente com uma agenda muito intensa para esse olhar macro de sustentabilidade para o setor privado. Muito interessante, Rodrigo. Essa primeira pergunta aí você já respondeu várias coisas que estavam aqui na minha cabeça. Porque a gente vê, assim, hoje em dia, muitos hypes, né? É o hype do hidrogênio, é o hype do mercado de carbono, é o hype disso, é o hype daquilo. E aí você traz uma visão que é o seguinte: olha, tá vendo tudo isso aí? Todos esses mecanismos, ferramentas, tecnologias, nem tudo é para você. Então, a gente, né, empreendedor, né, empresa, você tem que casar isso com, de fato, aquilo que vai catalisar a tua estratégia no longo prazo, né? Então, muito legal saber que tem quase que uma conformidade que cada empresa vai entender aonde que ela vai se conformar, né? Não é simplesmente você adotar todos esses padrões, tudo isso e sair colocando, né, de forma desordenada e aleatória. Então, é bacana saber que isso existe uma escola, né? Alguém que está fazendo isso de uma forma bem estruturada. Muito legal. Você deu uma visão geral de mudanças climáticas, mas eu queria explorar um pouco mais esse tema, né? Até porque a gente percebe assim, quando o evento climático acontece no nosso quintal, né? Que foi o caso agora recente até da tragédia do Rio Grande do Sul, o jogo vira, né? E aí eu queria ouvir de você, assim, porque eu não sei se é a minha percepção, mas parecia que havia um negacionismo generalizado em relação a esse tema da mudança climática. Isso realmente mudou? Você está vendo que
na agenda das empresas? Isso tá mais claro que o risco climático é um risco do negócio? Você usou uma expressão maravilhosa, que é a expressão risco climático. Essa questão da consciência, fizemos um evento no ano passado no BNDES, e aí eles trouxeram um pouco dessa concepção aí de que será, né, que existe um negacionismo, e agora o evento no Rio Grande do Sul trouxe um pouquinho mais de awareness, né? Naquela época a gente estava falando da seca na Amazônia, e agora que também vai ter a seca na Amazônia, infelizmente. Qual que é o tema? Que a ciência já tem essa visibilidade há muito tempo. Só que o cientista não tem tido muita voz, né, no mainstreaming por conta, né, de outros temas. E isso, felizmente, está mudando, e infelizmente na dor, né, por conta desses eventos extremos com uma frequência muito maior do que acontecia. Então, sim, eu vejo dentro do universo das empresas, não só por causa dessa agenda ESG, mas uma necessidade de olhar para isso por conta, inclusive, de um risco de sobrevivência. E aí, quando eu falo em sustentabilidade corporativa, recentemente a gente escreveu um artigo no Valor, né, e o título é Sustentabilidade Corporativa, um caminho sem volta. E por que eu quero dizer isso? Porque no passado, e o escritório tem feito muito isso, né, no passado a gente olhava para uma empresa, para uma companhia, e a gente buscava trazer né, mais perenidade para aquele tipo de modelo de negócio. Então, né, uma reestruturação bem feita, um planejamento tributário, societário, sucessório, enfim, governança, então fazer isso. A sustentabilidade do jeito que ela é colocada hoje, ela nada mais é do que um ingrediente adicional para garantir essa perenidade. E o risco climático é, se não a receita, é a visão de futuro para que isso aconteça. Então, não tem possibilidade hoje de você tratar de risco climático sem olhar do ponto de vista estratégico na empresa para essa perenidade. Então, sim, é muito bom que as pessoas tenham um olhar um pouquinho mais ativo para essa agenda, mas é muito ruim que seja na dor. O nosso trabalho, Fabiola, é que isso não seja sempre na dor. É antecipar de maneira preventiva por que a gente, de fato, tem que olhar com mais carinho para essa nova agenda. Muito interessante, Rodrigo. Eu estava até aqui, enquanto você falava, eu estava lembrando, né, risco climático, mudanças climáticas. Eu tive duas experiências recentes. Eu visitei a África do Sul e visitei o Marrocos, né? Faz aí já algum tempo que eu fui para a África do Sul, Marrocos foi esse ano. E são países que a gente vê a dor do risco climático na prática, né? Eu lembro que na África do Sul a gente não tinha água na torneira. Não existia, era álcool em gel, né? Por conta de você tinha que gastar água para dar descarga no vaso sanitário, você não podia gastar para lavar a mão, né? O banheiro tinha dentro uma ampulheta para que você tomasse o banho dentro daquele tempo da ampulheta. Claro que você podia tomar um banho mais longo, mas não era recomendável. No Marrocos agora vi assim coisas similares, né? De fato, o tema, por exemplo, do banho, né? Para a religião islâmica, que é um tema muito importante. O banho é uma coisa muito sagrada para eles. Antes de rezar, eles tomam banho. São 5 momentos que eles rezam, e todos esses momentos eles primeiro tomam banho. Já não se toma mais banho como antes se tomava para rezar. Hoje o banho é um pouco mais, vamos dizer, um banho mais express, justamente para você não gastar água. Então, assim, esses temas me alertaram muito o conceito de justiça climática. Eu queria ouvir de você se isso tem a ver ou eu estou viajando, né? Porque eu acho assim, um país como o caso de África do Sul, Marrocos, são países que estão aí numa situação de desenvolvimento bem, né? São países pobres, a gente vê realmente muita pobreza. O que a justiça climática tem a ver? É mal compreendido esse conceito de justiça climática, até que ponto esse tipo de país deve ter acesso por exemplo, financiamentos, dinheiro de uma forma diferente de um outro país que, né, de repente foi o país que causou isso, imputou isso a esses outros países, né? Então, eu queria ouvir de você se tem a ver ou realmente eu estou misturando as coisas. Esses conceitos de justiça climática e financiamento climático a gente ouve muito, mas não está muito claro aí, pelo menos para mim, o que é cada um deles. Sim. Vou explicar de maneira bem simples. As mudanças climáticas têm um efeito sistêmico global, mas nem todos
recebem o efeito da mesma maneira. Porque eles não têm capacidade, as pessoas não têm a mesma capacidade de adaptação. Então, a Fabíola, o Rodrigo, tem dinheiro para comprar um ar-condicionado. A grande maioria da população não o tem. Então, se o planeta tem uma variação, né, não aleatória, né, e gradual de temperatura, a adaptação ela é condição sine qua non de sobrevivência. E as pessoas não têm a mesma condição de adaptação. Então, essa é a base da justiça climática. Se nós somos, como humanidade, os causadores, né, das mudanças climáticas antropogênicas, a gente precisa olhar para os efeitos de maneira desigual, de forma a trazer justiça climática. Então, basicamente esse é o grande foco de justiça climática. Por exemplo, você citou o caso da África do Sul. Tem um programa na África do Sul que chama Just Energy Transition. É um programa de transição justa da África do Sul. Por quê? Porque a África do Sul ela tem a sua matriz, você sabe melhor do que eu, bastante carbonizada, carvão. Assim como outros países, Polônia, Austrália, Canadá. E a África do Sul precisa trazer todo mundo para essa agenda. Então não pode simplesmente, a gente não pode chegar agora em Criciúma, né, em Tubarão, e desmobilizar todas as carvoeiras, porque a gente tem 20 mil empregos diretos lá. Então, transição justa fala, não, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, justiça climática é um guarda-chuva que envolve várias iniciativas de não deixar ninguém para trás. A África do Sul corresponde a mais, a África, continente africano, corresponde a mais ou menos 3% das emissões globais. Mas se eles são os que menos são capazes de se adaptar à mudança climática. Então, os fundos de financiamento climático, ligando a sua pergunta de financiamento climático, tem que priorizar recurso para adaptação nos países menos resilientes. Então, recentemente, a gente teve a aprovação do Fundo de Perdas e Danos para adaptação, né, em países que têm baixa resiliência. O Brasil, embora tenha problema de resiliência, não é o menos problemático. O Rio Grande do Sul, embora tenha um enorme problema de adaptação, não é o pior lugar no mundo em relação a mudanças climáticas. Então, o recurso que está no fundo de loss and damage, ele precisa priorizar locais com extrema, né? E não tem a ver com só pobreza. As pessoas confundem. Tem a ver diretamente com os efeitos das mudanças climáticas. Então, migrações climáticas. A pessoa não tem escolha se não se mudar. Só que ela não tem a mínima capacidade de se mudar, né? Você falou um pouquinho de banho, né? A tese de abundância. Os acordos climáticos, eles são acordos de desenvolvimento. Eles não são acordos de clima. A gente insiste nisso porque eles vêm de uma série de boas ações da Eco 92, de um relatório que chama Relatório Brundtland. Inclusive, tive a honra, né, ela tem quase 90 anos, de conhecê-la pessoalmente recentemente, né, ela foi ex-ministra da Noruega, agora em São Paulo, num evento. Então, o relatório, esse relatório trouxe à tona o que a gente chamou na época de Agenda 21, depois migrou, né, para os Objetivos do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu cito, sobretudo, os outros dois acordos, que é a Convenção de Biodiversidade e o Acordo do Clima, a Convenção de Clima. Todos esses acordos concatenados, eles dizem o seguinte: como que a gente consegue, de alguma maneira, trazer esse desenvolvimento de uma maneira sustentável? E o clima, a Convenção de Clima, simplesmente reverbera aquele acordo lá atrás. Então, quando as pessoas falam assim, olha, vamos separar em 3 letrinhas, reciclar o lixo é suficiente para a gente dar uma solução. Não é, a gente tem que falar de maneira sistêmica. Então, o dinheiro, ele tem que olhar para essa nova realidade, né? Baku, a gente vai falar talvez um pouquinho aqui mais no final, vai trazer um pouquinho mais dessa essência. Recentemente, essa semana, a gente teve uma notícia de que Fiji, que é um dos países que trouxe essa urgência em relação ao financiamento climático lá atrás, quando se falou de convenções e recursos climáticos para países insulares, né, ilhas, falou o seguinte: olha,
A gente não pode sair de Baku sem uma ambição muito maior do que a gente tem tido. Então, justiça climática, ela é um grande guarda-chuva. é, e aí eu vou só fazer mais um comentário. 2 semanas atrás fui num evento de petróleo, da indústria de oil and gas. E um grande executivo de petróleo lá, bastante conhecido. Olha, eu acho que a gente não devia falar justiça climática, a gente devia falar transição justa, devia falar transição sustentável ou algum outro nome. Só que é exatamente isso que é o core da questão. Porque a gente não está falando em sustentável, a gente está falando em injustiça. É um desequilíbrio. A gente precisa de ação afirmativa. A gente precisa olhar de uma maneira diferente. Isso no Brasil também, claro, mas eu estou falando do mundo. Então, justiça climática nada mais é do que você, de fato, né, conseguir colocar, além do mandate, uma grande solução para uma dor de desenvolvimento sustentável, a qual nunca foi solucionada. Rodrigo, ficou claríssimo. Acho que realmente aquilo que eu pensava não estava muito longe do que você explicou. Estou aprendendo demais aqui, porque esse é um tema que a gente às vezes não consegue mergulhar, né, nos conceitos, então essa clareza que você está trazendo é ótima. E aí eu queria já partir para uma pergunta agora, que a gente falou de contexto, de macro, mas assim, na sua experiência ali, nos cases que você está tratando na prática, como que o setor privado ele está se conectando com tudo isso que a gente falou aqui, com essa nova realidade? Você falou da metodologia, né, que você tem ferramentas e tal, mas como que isso está realmente na prática se manifestando? O setor privado, ele tem várias dificuldades para poder priorizar essa agenda. Então, digamos que eu trabalho com empresas já há muito tempo, há 20 anos. Eu conheço bem o setor privado, mas, sobretudo, eu conheço a dificuldade no setor privado priorizar agendas. Então, é claro que o lucro, né, o retorno financeiro, ele sempre vai ser o grande motor, né, o grande motor do motor do setor privado. Mas isso, sinceramente, tem sido colocado de uma maneira um pouquinho mais humanizada por conta de um olhar, se não inclusivo, mas bastante multidisciplinar, porque tem sido o próprio negócio dessas empresas. Então, mesmo empresas de nicho, que têm poucos clientes, eles já entenderam que eles não podem desprestigiar o olhar para essa agenda, e eu digo essa agenda, eu falo de uma agenda ampla de sustentabilidade, que envolve inclusive inclusão, né, diversidade, porque eles têm certeza, se não boa certeza, mas uma noção muito grande de que também isso vai ser essencial para a sobrevivência deles. Então, como é que eles fazem isso, né? O ESG tem sido, é difícil falar isso, mas eu vou falar. ESG tem sido uma grande muleta dessas empresas, infelizmente, né? Porque as pessoas olham para o ESG como um tampão para solucionar um problema que é muito mais relevante, que é estratégico. Então, eu falo coisas assim que as pessoas olham, mas o Rodrigo falou isso mesmo? Eu falo mesmo. Então, eu não sei se é correto a gente ter uma área, por exemplo, de ESG dentro de uma companhia. Uma sustentabilidade dentro de uma... Não, porque a sustentabilidade, na verdade, tem que ser tocada pelo diretor financeiro, né? Pelo jurídico, pela engenharia. Não existe nada desconectado. Então, a gente fala isso, quando a gente vai conversar, faz workshop, olha, vocês têm que incutir a sustentabilidade na estratégia. Esse é o primeiro ponto. O segundo o produto de vocês, ele tem que, ele tem que entregar, né, valor. E o valor hoje é um valor, muita empresa fala verde, mas é um valor mais agregado à sustentabilidade. Então, também está existindo agora um redirecionamento de produtos, de soluções que não entreguem coisas que pareçam ou possam parecer não sustentáveis. Então, empresas que querem ser vistas como líderes nesse setor, inclusive estão fazendo spin-offs, vendendo setores inteiros, que signifiquem eventualmente uma cadeia que não esteja concatenada. Mas mesmo isso, também o Rodrigo está dizendo isso, mesmo isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é você pegar uma SKU, você pegar uma business unit e você transformar ela para aquilo ter uma transição justa.
para aquilo ter um resultado que seja incorporado no novo negócio. Eu amo trabalhar para o setor de oil and gas. Eu amo trabalhar para o setor de carvão. A gente tem clientes, né, nesse setor. Por quê? Porque é o lugar mais adequado para a gente fazer a transição. O Rodrigo, o que você está falando é usina geradora, não é ESG, não é você vender a sua térmica a carvão, porque essa térmica ela vai continuar É no isso. É globo, isso. então é aquele que realmente vai ter que fazer o que com aquela térmica a carvão? Vai fazer um plano para transformá-la, por exemplo, É isso. numa planta de biogás, enfim, é isso que você está É isso. falando, né? É isso. E eu estou falando isso da física, porque eu faço isso há muito tempo. Esse discurso eu tenho há muito tempo. E o nosso trabalho em explicar para as empresas, então, a empresa de energia é muito fácil para eles entenderem, porque eles sabem qual que é a pegada de carbono na sua matriz energética de geração, ou mesmo na distribuição, ou mesmo na transmissão. Mas quando você explica isso para um setor que é completamente fora dessa realidade de inventário de emissão, e começa a fazer inventário, aí você começa a entender, poxa, então agora faz sentido fazer home office, faz sentido a gente cortar a viagem de avião, faz sentido a gente investir em transporte mais resiliente, em modelos mais resilientes de negócio. Então, o nosso trabalho para o setor privado tem sido trazer essas inflexões de uma maneira escancarada. O pessoal arregala o olho quando eu falo essas coisas, mas traz muito valor, porque não é colocar para baixo do tapete, né? Pega banco, por exemplo, né? Não adianta você pegar e esquecer que se você financiar agro, você não fizer o cálculo de água, daqui a 16 anos, você vai ter que ter a reavaliação daquele duration daquele projeto em algum momento. Então, para fazer um financiamento sem ter essa matriz, né, de qualidade, de risco e impacto para o agro, olhando para a água, olhando para a seca, olhando para a disponibilidade de pessoas, né, para mão de obra. Então, é isso que a gente tem feito no setor privado. Tem ecoado muito bem, inclusive para setores que eventualmente poderiam ser considerados mais negacionistas, né? Então, eu vejo, por exemplo, siderurgia, mineração, tem muita gente que está alinhada com esse novo pensamento. Então, o desafio deles é earnout, né? O desafio deles é ROI, é entregar valor, trazendo retorno qualificado para o acionista. E aí não tem solução. É você olhar retorno no tempo. Então, é claro que vai ter um sunk cost no começo, um investimento a maior eventualmente, inclusive em consultorias como a nossa, né? Mas o retorno é exponencial. Risco-retorno de olhar para essa agenda é exponencial. Você está falando aqui, de fato, isso tem que estar na agenda, lá na matriz de risco do negócio como um todo, né? E essa transversalidade, né? Você falou aí home office, a parte do pessoal de RH, né? Você como emitiu um green bond, é o pessoal do financeiro, né? Ou seja, realmente ele está infiltrado, essa estratégia ela está infiltrada em toda a companhia, né? Não é uma coisa, essa sua posição é uma posição bem importante, né? Sustentabilidade e ESG não pode ser apenas uma diretoria, igual compliance. Compliance não pode ser uma diretoria. Você tem que ter um compliance Mesma officer, coisa. tem, mas compliance tem que estar, é toda a empresa. Você tem que ter um sustainability officer, mas tem que estar isso né, em toda a empresa. É muito interessante essa visão e a gente espera que realmente isso seja tendência, né? Agora eu Mas queria perguntar. Oi. mesmo compliance officer, só para um exemplo, compliance officer, ele existe por uma regulação, de anticorrupção. Na sustentabilidade, você eventualmente não precisa disso. O cara que faz governança é o cara que faz governança e ESG também. É o mesmo cara. O cara que reporta para o conselho é o mesmo cara, entendeu? Então, o diretor é o diretor que conhece sustentabilidade de qualquer área. Você fez quanta obra, Fabiola? Se o diretor de construção não sabe dessa agenda, o cara vai lá e corta um monte de árvore, né? A gente, assim, é, são coisas básicas, mas o básico às vezes tem que ser insistido, né? A gente tem que falar mais e mais até que dá certo, e tá dando certo. E Desculpa, gente. educacional, né? Não, não, imagina, é educacional pelo que você está falando, né? Isso vai além. Agora, a minha pergunta é: você falou em COP, né? E mês de novembro tá aí. Eu quero saber primeiro se você vai para a COP do Azerbaijão,
Conta pra gente aí se você vai, ou se mesmo que você não vá, quais vão ser os hot topics nessa COP29? O que na sua visão vai ser de mais relevante discutido lá? São três eventos importantes. A gente estará na COP, né? O escritório estará na COP. A COP é no começo de novembro, no meio de novembro, né? Mês de novembro todo. Tem dois outros eventos importantes que eu gosto de destacar aqui, que a gente vai estar também. A Convenção de Biodiversidade em Cali. E por que biodiversidade? Porque o setor privado, e o governo também, né? Mas o setor privado ele está olhando muito a bioeconomia como uma solução ótima para a sustentabilidade. Então, a gente vai estar lá, vai reportar, a gente faz materiais específicos desses eventos. Então, a gente fez para a COP agora em Dubai, a gente fez para a Bonn, na pré-COP 29, a gente vai fazer para o Cali, vai fazer para a Climate Week, a gente vai também em Nova York. E aí, em Baku, o tema de agenda, a gente chama o agenda item, é o financiamento climático. Então, a discussão é a nova meta global quantificada de financiamento climático. Quanto de dinheiro tem que ter para fazer frente às novas necessidades de resiliência e mitigação? Então, adaptação e mitigação. Esse é um dado que talvez o ouvinte aqui da Rede conheça, né? Um número de 100 bilhões de dólares por ano, né, foi prometido lá atrás, né, pelos países ditos desenvolvidos, por conta da poluição que eles causaram. Então, financiamento climático tem a ver com isso, né, tem a ver com compensação da poluição que os países, sobretudo da OCDE, causaram, né, durante toda a sua revolução industrial até os anos das convenções climáticas. E aí o financiamento climático moderno traz novos elementos dos últimos 30 anos, que, por exemplo, né, não sei se todos sabem também, provavelmente não, os últimos 30 anos são responsáveis por 50% das emissões globais. Então, assim, existe uma nova realidade que não existia quando da Convenção Quadro, lá em 92, na Eco 92. E é como se todo mundo soubesse que a gente está indo para a bancarrota e, sabe, aproveitando aquele último momento para poder acelerar qualquer tipo E a gente não chegou ainda no ponto de inflexão em que a curva de emissões baixe, né? A gente hoje está num patamar em que, se eu não me engano, a temperatura no ano de 2023 foi 1,3 graus Celsius acima da temperatura média do período pré-industrial. O nosso limite é 1,5. Então, na média, a gente chegou já a passar eventualmente 1,5, mas a tendência é que a gente chegue em 2030 muito próximo do limite, né, que o Acordo de Paris estabeleceu nós estabelecemos, os Estados partes estabeleceram para essa nova realidade, e a gente sabe que não está nem um caminho perto de chegar onde a gente deve chegar. Então, a COP no ano passado trouxe a necessidade da gente triplicar energias renováveis até 2030, duplicar a eficiência energética, mas isso ainda é muito pouco. Baku tem que trazer o financiamento climático como mestre, né, como linha, como né, um indicador essencial para que isso possa ser feito no médio prazo. Problemas importantes, né? Geopolítica, né? Eleições nos Estados Unidos, infelizmente guerras, né, conflitos de maneira generalizada. E isso é um problema bem relevante, porque aí a ambição de você alocar recurso público no financiamento climático compete com o orçamento público dos estados, né, dentro da sua soberania. Se a gente fala hoje de 100 bilhões de dólares anuais, né, dedicados para essa realidade, a necessidade ela chega a mais de 2 trilhões de dólares, né? Tem várias, né, métricas, mas enfim, é na casa dos trilhões. A gente está muito longe disso. Tem várias soluções alternativas que vão ser discutidas em Baku. O uso dos bancos multilaterais, LDBs, né, bancos de fomento, né, Banco Mundial, os bancos locais, o BRICS, BIC, Banco AFC, né, outros bancos como o BNDES, por exemplo, né, o BRDE, a gente tem feito, recentemente fez um workshop no BRDE super legal para o time lá, um time também super preocupado com essa agenda. Mas precisa destravar um pouquinho o tema de governança. Por isso que eu tenho falado para as empresas, Fabiola. Governança vai ser essencial. O jeito que você faz negócio vai ser essencial para você receber esse recurso, para você estar na lista de recebimento desse recurso. E às vezes, você não vai ser um usuário desse recurso. Eles não perceberam isso. Algumas empresas já perceberam. A gente fez um evento
semana passada né, público, tá, com o Boticário aqui, eles emitiram um Green Bond, né, um Sustainability Linked Bond de 2 bilhões de reais, e muito desse dinheiro, ele às vezes não vai ficar no caixa da companhia para fazer negócio da companhia. Ele vai ser repassado para a sua cadeia de fornecedores, que não tem governança. Então, poxa, grandes empresas que escutam aqui a Rede Energia, né? Grandes empresas de energia, né? de geração de energia, de transmissão, que fazem negócio com construtoras, né? Tem fornecedores menores, vocês são os vetores dessa sustentabilidade, da descarbonização da cadeia. Vocês são líderes. Então, vocês precisam olhar porque a gente vai fazer na COP, então a gente vai para a COP, vai traduzir para vocês de mão beijada, de verdade, um processo realmente profilático aqui, da gente explicar o que está acontecendo. Peguem esses frutos e traduzam isso para o dia a dia de vocês. Então, receba um recurso, né? Então, você vai receber um recurso do Banco Mundial, tem uma taxa de, sei lá, 3% ao ano. Pô, repasse esse recurso, coloca lá um custo administrativo e repasse esse recurso para o cara vir para essa agenda. O mercado de carbono é outra agenda. O mercado de carbono sofre, né, de um dilema enorme, que muita gente acha que vai ganhar muito dinheiro com o mercado de carbono. O mercado de carbono não se presta para isso. O mercado de carbono se presta para descarbonização. Você não corre o risco da gente carbonizar o planeta em vez de descarbonizar, dando crédito de carbono para fazer offset de qualquer atividade. Não dá para ser assim, né? Então, o mercado de carbono tem uma inflexão, né? Tem 3 itens específicos no mercado de carbono, né? O 6.2, que é acordo entre Estados, o 6.4, que é um novo MDL, mas não é exatamente isso, e o 6.8, que são abordagens não mercadológicas, que é também importante a gente olhar do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. E aí, em Cali, a gente vai falar também sobre créditos de descarbonização, de maneira mais ampla. E aí, ali, especificamente, biodiversidade. Biodiversidade, no meu entendimento, né? Se eu fosse falar assim, Rodrigo, o que você vai estudar nos próximos 10 anos? Biodiversidade. Bioeconomia. Como que a gente faz girar essa roda sem ser um predador, né? Eu fiquei assustado, Fabio, com os números de biodiversidade. A perda de biodiversidade nos últimos 50 anos é inestimável. De verdade, eu não sabia disso. A gente foi num evento recentemente, né, com o pessoal do Life Institute aqui. A gente é jabá aqui. A gente é o primeiro escritório, é o primeiro certificado Life de biodiversidade. A gente tem uma RPPN, um pedacinho que a gente cuida. É o primeiro, o número 1. Depois Petrobras, Petrobras, não sei se, né, é certificado Life, Itaipu, Boticário, Klabin, várias outras empresas, né? Porte um pouquinho maior do que o nosso escritório. Mas a gente tem muito orgulho porque a gente apostou desde cedo na biodiversidade. E COP, de uma maneira geral, lá no Azerbaijão é difícil, né? Porque é um país em tese neutro para a geopolítica, mas não é, porque é um terceiro país sequencial de petróleo, oil and gas. Então, Egito, né, Emirados Árabes e agora Azerbaijão. Mas eu acho que isso é um prólogo importante para a nossa queda de braço aqui no Brasil, na COP30. E, né, o pessoal sabe disso, né? Então, a gente vai estar lá, acompanhe conosco. Eu também vi a La Clima, né? O pessoal, puta, sigam a La Clima também, né? La Clima lá no Instagram. A gente sempre vai estar falando sobre todas essas coisas que a gente está comentando aqui. Que legal, Rodrigo. Nossa, você vai falando, minha cabeça vai explodindo, porque esse assunto é apaixonante, é muito legal. E eu vou lembrando de várias coisas aqui, o cérebro não para. E talvez até, você falou, né, da COP30, né? Nem tivemos a 29, a gente já está falando da 30, né, de Belém. E que, de fato, talvez esse tema da biodiversidade, que é algo que você trouxe essa preocupação, talvez seja a agenda já da COP30, né? Até pelo fato de ser no Brasil, um país tão importante em termos de biodiversidade, mas muito legal. E aí eu queria saber o seguinte, carreira, porque tudo que você falou aqui já dá vontade da gente largar tudo e atuar nessa área. Se joga! Aí a gente quer saber o seguinte, quem quiser seguir essa carreira, enfim, como que você chegou até aqui? Porque você, como você mesmo falou, você era um advogado de transações, né? De M&A, de captação de recursos, e de repente você fez esse shift e hoje é uma pessoa super referência nessa área. Quem está ouvindo a gente?
Precisa ser advogado? Pode ser qualquer outra formação? E como que a pessoa faz, se tem especialização, se tem mestrado, como que faz para a pessoa chegar pelo menos aí 10% do que é o Rodrigo? Eu acompanhei um pouco as dicas de carreira aqui da Rede, né? E a dica básica é você, de fato, estudar, né? Sair um pouquinho da zona de conforto e criar, né, um senso de urgência para algum assunto específico. Eu sou advogado, minha formação é jurídica, mas eu acho que se eu fiz 10 audiências na minha vida é muito, né? Então, para quem é advogado e está aqui na Rede Energia, então e não gosta de direito, tem luz no fim do túnel. Eu gosto de direito, eu não tenho nada contra o direito, né? Eu trabalho no escritório de advocacia, já tinha trabalhado antes, então metade da minha carreira é como executivo jurídico e outra metade como sócio, né, ou advogado dentro do escritório. Então, não existe nenhuma condição para você atuar nessa agenda de maneira relevante, pelo contrário, né? Tem muita oportunidade. Quando a gente fala de riscos climáticos, inclusive, são duas grandes vertentes, né? Uma de fato é riscos climáticos, mas uma é oportunidade. Então, a oportunidade de carreira é óbvia, né? Então, eu já dei uma dica agora, que eu acho que você ser um gestor de sustentabilidade, muito embora tenha muito espaço, né? Mas eu acho que vai limitar muito a carreira da pessoa, né? Como algumas agendas específicas, algumas posições específicas. Então, é muito melhor se você trabalha, por exemplo, com finanças, poxa, vai aprender, vai fazer um CFA de ESG, vai fazer uma certificação de FRS, vai entender um pouquinho mais sobre riscos climáticos, né, transversal, impacto econômico disso. Então, se você é advogado, então, poxa, vai entender um pouquinho mais de engenharia. Vai, senta ali, vai fazer cálculo, limite, né? Eu fazia, né? De vez em quando. Vai fazer um MBA executivo, eu fiz um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Então, vai fazer um MBA executivo, vai fazer alguma coisa diferente, né? Se você é um engenheiro, tá lá, um engenheiro numa carreira X, né? Muito focadinha, super técnico, mesmo ali técnico, você tem espaço para incutir vários temas novos. A sustentabilidade está entrando, né? Como se fosse uma teia e está trazendo vários elementos novos em várias frentes de atividade. A gente, quando eu atuava com energia renovável, por exemplo, a gente fazia coisas que não eram comuns assim. Por exemplo, a gente, energia solar, evitava fazer parque solar em área de pousio de aves, com restrição hídrica, olhava muito para a comunidade tradicional. Então, são coisas, sinceramente, que, assim, o universo é enorme para qualquer tipo de carreira, né? E eu mesmo, né, sou um exemplo típico que não se limitou a ser um advogado tradicional, né? E não é nenhum demérito você ser um advogado, né? Fazer audiência, gostar pelo contrário, né? A maioria. Mas para quem não gosta e também não sabe o que fez, né? Estudou direito e tal, estudou engenharia porque, né, fazia mais sentido. Abra sua mente, né? Faça um curso no exterior, faça uma vivência no exterior, se tiver possibilidade. Muito curso online disponível, Rede Energia está aí, né? Super mostrando para vocês um caminho. Então, caminho sem volta. Sustentabilidade corporativa, um caminho sem volta. Legal, Rodrigo. A gente tem uma trilha especial lá que é de transição energética e a gente tem tudo isso lá muito estruturadinho. A sua aula, inclusive, está lá nessa trilha de transição energética. Você deu uma aula super ampla ali, falando de várias coisas interessantes, né? E eu acho que o que você trouxe aqui como mensagem, eu achei muito legal, né? Você não precisa ser nem um advogado, engenheiro, financista tradicional e nem um sustainability officer. Você pode justamente plugar essas duas coisas. Coloque no seu, na sua profissão, na sua área que você está atuando, a questão da sustentabilidade com uma visão estratégica aplicada ao negócio, né? Então, assim, muito interessante. Não significa que você precisa dar um cavalinho de pau e virar uma pessoa pura de sustentabilidade. Não, por que não colocar a sustentabilidade naquilo que você já faz? Então, achei super legal aí. Essas dicas estão incríveis. O pessoal sempre pede dicas aí para quem quer atuar nessa área e muito legal. Agora é o seguinte, a notícia ruim é que o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais, foi muito gostoso. Faltou o vinho, né? Temos que fazer o próximo aí com vinho. Volte sempre que você quiser, Rodrigo, a casa é sua. E queria que você deixasse um espaço aqui. Você falou bastante do escritório. Deixa aqui um recado se vocês têm alguma newsletter, como que a gente faz para acompanhar você, o escritório aí, nessa jornada da sustentabilidade corporativa.
Obrigado, Fabio. Primeiro, assim, uma mensagem que eu vou dar, uma mensagem de vida, tá? Eu de fato, e demora para você perceber isso, né? Eu acho que eu percebi até meio cedo, né? Estou com 41, ainda tenho uma cancha para rodar. E eu percebi o seguinte, o que que eu vou falar daqui a 20 anos para quem me perguntar o que eu estava fazendo? Poxa, eu estou trabalhando com sustentabilidade, eu estou olhando aquilo que eu de fato acredito. Então, eu sou muito sortudo, né? Muito abençoado no sentido de conseguir estar onde eu estou, fazendo o que eu gosto e fazendo de maneira profissional, né? Entregando para os nossos clientes valor agregado. Então, nós trouxemos essa nova realidade, né? Que é uma concatenação de possibilidades para o escritório. É um escritório que eu tenho muito carinho, eu já era advogado de escritório, minha formação da carreira foi aqui no escritório até 2009, e o Gaed e os sócios muito gentilmente me convidaram de novo para liderar essa agenda, né, em 4 grandes frentes, então mudanças climáticas, ESG, né, transição energética e meio ambiente, um compliance ambiental, e a gente tem feito, empreendido várias iniciativas que aproximam os nossos clientes. Então, eventos, claro, eu fiz acho que 8, 9 eventos no mês de junho. A gente sempre tem feito muito evento. E a gente tem feito né, a gente agora empreendeu um tema muito específico que eu falei no começo da nossa fala, que é o monitor da descarbonização do Brasil. É um periódico mensal que a gente vai trazer o nosso recorte dessa realidade para o setor privado. Então, é muito focado, né, para todas as indústrias e serviços para o setor privado. Então, vocês vão encontrar lá temas deglutidos, fáceis de entender e sem dúvida, né, com certeza, muito rico. E nas redes sociais, a gente costuma sempre reverberar onde a gente está. Então, a gente viaja bastante, a gente faz muito evento. Então, agora na Climate Week também vai ser bem legal, porque a Climate Week vai trazer muita novidade, vai ter muita gente do Brasil lá, muita novidade também para o setor privado. Então, assim, super prazer, Fabiola, como sempre, né? Infelizmente a gente não consegue se encontrar muito, mas sempre quando a gente se encontra é divertido. Com Então, que a certeza. gente sempre consiga manter, né, essa alegria. E você também, né, é um super exemplo, conseguiu, né, focar no que você de fato, né, gosta e tem muito prazer em trabalhar e com muita competência, né? Sempre trazendo muita essência aqui para todo mundo. Então, parabéns, estou muito, muito feliz de participar com vocês aqui. Obrigada demais, Rodrigo. Olha só, eu recebi o monitor da descarbonização no meu WhatsApp, diretamente do Rodrigo. Eu tive a honra de receber aqui a edição 2 de julho. Muito gostoso de ler, bem visual, bonito, 19 páginas aqui. Agora sim, o nosso ouvinte pode se cadastrar para receber ou não? Pode? Pode, né? Então entra no site lá na gsga.com.br e vai receber todos os nossos informativos. A gente naturalmente tem todos os informativos do setor, né? Então agora o informativo de hoje vai sair, que foi aprovado pela hidrogênio. Então está indo para a sanção presidencial, mas aí com todas as ressalvas que você já deve ter acompanhado aqui no Aham. Rede Energia. Então, se cadastra lá no gsga.com.br, acompanha a gente no LinkedIn, né? E com certeza você vai receber mensalmente o monitor da descarbonização do seu e-mail. Ah, então também vou me cadastrar para receber os outros, porque o monitor da descarbonização eu já tenho a honra de receber aqui no meu WhatsApp, mas eu vou me cadastrar para receber todos, então. Brigadão, Rodrigo. Logo, logo a gente já combina mais uma edição, de repente depois do Azerbaijão, você vem aí falar um pouquinho sobre o que rolou lá. Vamos tentar marcar essa aí. Combinadíssimo. Super obrigado, pessoal. Valeu. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, o seu joinha no nosso podcast. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!